Olá! Para quem se prepara para concursos, a gente sabe que cada detalhe conta. E a vírgula? A vírgula pode ser um verdadeiro pesadelo. Mas e se eu disser que não precisa ser? Hoje, a gente vai desvendar de vez esse mistério, mas não com base em achismos. O foco aqui é na lógica pura, na sintaxe, que é exatamente o que as bancas examinadoras esperam. Vamos dominar isso juntos? Vamos começar com a pergunta de R$ 1 milhão. Aquela que todo mundo já ouviu na escola. A gente usa a vírgula para dar uma pausa e respirar no meio da leitura? Essa ideia é super comum, né? Mas na hora de uma prova que vale a sua aprovação, será que essa regra do respirou, virgulou, funciona mesmo? A resposta é um categórico e sonoro não. Esquece isso. Esse é o primeiro mito que a gente precisa derrubar para começar a conversar de verdade sobre pontuação. Pensa bem, se fosse pela respiração, cada pessoa colocaria a vírgula em um lugar diferente. Não daria para ter uma regra, muito menos uma questão de concurso sobre isso. Ok, então qual é a real função da vírgula? Ela é um marcador sintático semântico. O nome parece assustador, mas a ideia é simples. A vírgula não organiza a nossa respiração. Ela organiza a estrutura da frase. É como se ela fosse o engenheiro do texto, mostrando o que é base, o que é acessório e como as ideias se conectam. Entender essa lógica é a chave de tudo. E para a gente chegar nesse domínio, preparei um caminho bem lógico. A gente vai começar pelo princípio básico da vírgula, depois vamos ver as proibições, os casos obrigatórios, a lógica de quando um termo sai do lugar, o uso entre orações e, no final, uma estratégia matadora para analisar qualquer frase na hora da prova. Vamos começar pelo mais importante. Antes de saber onde colocar a vírgula, é muito mais estratégico e seguro saber onde ela jamais pode aparecer. Só de evitar esses erros, a gente já se livra da maioria das pegadinhas de concurso, porque são as falhas mais graves. E aqui está a regra de ouro, o mandamento número 1 da pontuação. Pensa na frase como uma corrente. Existem elos que são grudados, que dependem um do outro para fazer sentido. Se a gente coloca uma vírgula no meio, a gente quebra essa corrente. Esses são os termos que formam o esqueleto da oração. Essa tabela aqui resume tudo. É proibido, de qualquer jeito, separar o sujeito do verbo. Não importa se o sujeito tem 10 palavras, ele está ligado diretamente ao verbo. Também é proibido separar o verbo dos seus complementos, o objeto direto e o indireto. E, por fim, nada de vírgula entre um nome e o complemento nominal dele. Esses blocos são sagrados. Mexer neles é erro grave. Certo. Agora que a gente já sabe o que não pode separar de jeito nenhum, vamos para o outro lado da moeda. Os termos que a regra manda que a gente isole. São como intrusos na estrutura principal da frase. Eles entram para dar uma informação a mais e a vírgula funciona como um aviso de que eles estão ali de passagem. O primeiro desses caras é o vocativo. O que é vocativo? É um chamamento. É quando a gente fala diretamente com alguém. Por exemplo, amigos, prestem atenção. Esse amigos não é sujeito, é com quem eu estou falando. Como ele não tem função sintática ali no esqueleto da oração, ele precisa ser isolado por vírgula, sempre. E olha que exemplo maravilhoso de Machado de Assis. O personagem se dirige a Dona Glória. Esse é o vocativo, o chamamento, e olha a vírgula ali, bonitinha, separando o vocativo do resto da frase. As bancas adoram cobrar isso para ver se a gente confunde vocativo com sujeito. O próximo caso obrigatório é o aposto explicativo. O nome é um pouco formal, mas a ideia é fácil. O aposto é uma explicação que a gente coloca no meio da frase. É uma informação extra que esclarece um termo que veio antes. E como é uma pausa para explicar algo, tem que vir entre vírgulas. Perfeito. Olha só, a frase principal é Alan Turing era um gênio. A parte matemático britânico é só uma explicação sobre quem era o Alan Turing. Isso é um aposto explicativo, por isso ele vem obrigatoriamente entre vírgulas. A prova dos 9 é que se a gente tirar essa parte, a frase continua com sentido completo. Agora o nível sobe um pouquinho. Vamos falar sobre a lógica do deslocamento. A ordem direta de uma frase em português é sujeito, depois verbo, depois complemento e, por último, o adjunto adverbial. O que acontece quando a gente bagunça essa ordem? Bom, aí a vírgula entra em campo para sinalizar essa mudança. E o pulo do gato para concursos está aqui, o tamanho do termo que foi deslocado. As bancas costumam seguir uma convenção. Se o adjunto adverbial que a gente jogou lá para o começo da frase for curto, tipo uma ou duas palavras, como de manhã, a vírgula é opcional.
Mas, se ele for longo, com 3 ou mais palavras, como no início daquela tarde de verão, aí a vírgula se torna obrigatória. Isso cai demais em prova. Beleza, vamos para um próximo patamar agora. A vírgula não organiza só os termos dentro de uma oração. Ela também organiza as próprias orações dentro de uma frase maior. É aqui que o conhecimento sobre pontuação fica mais refinado e onde muitos candidatos tropeçam. A regra geral que a gente aprende é não se usa vírgula antes do e, certo? Quase. As bancas adoram as exceções. Então, atenção. Se o e liga 2 orações com sujeitos diferentes, a vírgula é obrigatória. Se se tem o sentido de mais, de oposição, também precisa de vírgula. E, por fim, naquela repetição enfática ao polissíndeto, também usamos vírgula antes de cada e. E este aqui é um caso clássico que mostra como a vírgula é poderosa. Sem a vírgula, a frase diz que só um grupo específico de vizinhos, aqueles que não gostam dos hábitos, fez algo. É uma restrição. Com a vírgula, a frase muda completamente. Ela passa a dizer que todos os vizinhos, como característica geral, não gostam dos hábitos. A vírgula muda quem praticou a ação. É uma mudança total de sentido. Aqui temos outra regra de ouro, daquela sem talvez. Lembra do adjunto adverbial longo deslocado? A lógica é a mesma, só que para uma oração inteira. Se uma oração adverbial, que indica tempo, causa, condição, etc., vier antes da oração principal, a vírgula entre elas é sempre, mas sempre mesmo, obrigatória. Por exemplo, assim que o edital sair, começarei a estudar. A vírgula é indispensável. Ufa, vimos muitas regras, eu sei. Mas de que adianta saber tudo isso se na hora da prova, com o relógio correndo, a gente trava? O segredo é ter um método, um passo a passo para não se perder. É exatamente isso que vamos ver agora. Pensa nisso como seu checklist de análise sintática na hora da prova. Primeiro passo, ache os verbos. Segundo, para cada verbo, encontre o sujeito e cheque se não tem uma vírgula proibida ali. Terceiro, olhe os complementos. Quarto, procure termos deslocados. Quinto, casse as intercalações, como apostos e vocativos. E por último, dê aquela atenção especial ao e. Seguir essa ordem diminui drasticamente a chance de erro. No fim das contas, a grande lição é essa. Pontuar corretamente não é um detalhe bobo, é um reflexo da organização do seu pensamento. Para quem vai fazer concurso, dominar a vírgula mostra para a banca que a pessoa tem um raciocínio claro e preciso. É uma ferramenta, não um enfeite. E essa frase finaliza nosso raciocínio de forma perfeita. Quando a pontuação está certa, a gente nem percebe. O texto simplesmente flui, a comunicação acontece sem barreiras. É esse nível de clareza e domínio que a gente busca para garantir aqueles pontos preciosos na prova. Para a gente fechar, fica uma provocação. Depois de tudo isso que a gente conversou, pare e pense numa frase que escreveu hoje, num e-mail ou numa mensagem. Será que tem alguma vírgula ali que, se estivesse em outro lugar ou se não estivesse, mudaria tudo? Fazer essa autoanálise é o começo do caminho para realmente dominar a vírgula.